A farinha de trigo sarraceno, ela é rica em fibras, rica em proteínas, ela é rica também em antioxidantes, que são moléculas, né, que combatem os radicais livres dentro do nosso corpo e retardam o envelhecimento das células. Então, é uma farinha que contém muito antioxidante e faz muito bem para o nosso organismo. A farinha de grão de bico também, ela é rica em proteínas, ela tem cerca de 16% de proteínas, rica em fibras, rica em vitaminas, minerais. Então, são farinhas que agregam estrutura para as nossas massas. Nós podemos utilizá-las em receitas de pães e de bolos. Em pães, elas combinam mais quando a gente coloca uma quantidade um pouquinho maior, né? Porque o bolo ele tem um sabor mais delicado, né? Uma textura mais leve. Então, quando a gente adiciona essas farinhas que são ricas em fibras, a gente carrega um pouco mais essa massa. A gente deixa essa massa um pouco mais pesada. Então, para alguns bolos, a depender da proporção, elas não vão cair muito bem. Mas se você colocar uma proporção pequena, vão ficar ótimas as suas receitas, porque elas agregam maciez e agregam umidade também, certo? Além de valor nutricional, né? Então, para bolos, para pães, você pode utilizar essas duas farinhas maravilhosas. Pode utilizar também farinha de feijão branco, que também é rica em fibras, proteínas, vitaminas, minerais, tá? Essas farinhas vão dar estrutura, que é a função principal, e vão agregar muito valor nutricional para suas receitas. Outra farinha que eu separei para falar aqui também é uma farinha de estrutura, que é a farinha de aveia. A aveia, ela tem uma fibra chamada beta-glucana. Essa beta-glucana é uma fibra solúvel, né? Só que não é digerida pelo nosso organismo. Então, ela ajuda a dar saciedade por mais tempo, né? Que a gente fique saciada por mais tempo. Além de reduzir o colesterol. Então, tem vários benefícios para a nossa saúde. Ela age também no sistema imunológico. Então, a farinha de aveia, ela traz fibras, traz nutrientes, traz proteínas para as nossas receitas, deixa as nossas massas também mais úmidas e mais macias, desde que a gente utilize uma proporção correta dessa farinha, né? Porque se a gente adiciona uma quantidade muito grande, ela vai pesar a massa. E aí o seu bolo, o seu pão vão ficar com o miolo mais pesado, mais embatumado. Só que na proporção correta, você vai ter um resultado maravilhoso, de até uns 30% ali do seu mix de farinhas, você pode adicionar de farinha de aveia para agregar esse valor nutricional que ela vai agregar aos seus alimentos. Outra farinha que é muito nutritiva, mas que muitas pessoas têm dificuldade em utilizá-la, é a farinha de coco. A farinha de coco ela é maravilhosa porque ela tem uma fibra solúvel também chamada de inulina. E ela atua semelhante às outras fibras que a gente tem, né? Uma fibra solúvel que a gente não digere. Então ela ajuda a manter a saciedade do nosso corpo por mais tempo, certo? Ajuda também, como toda fibra, né? No melhor trânsito intestinal, quando a gente se alimenta. Então, ela traz muitos benefícios. Ela é prebiótica também para o nosso intestino, faz bem para o nosso intestino. Então, a farinha de coco, eu falei que algumas pessoas têm dificuldades em utilizá-la, porque ela tem uma característica, né, justamente por ela ser rica em fibras, de pesar as massas e torná-las mais secas se você não adicionar a quantidade de líquidos suficientes e não combinar essa farinha com outras farinhas que agregam liga, por exemplo. Porque se eu adiciono somente a farinha de coco, a minha massa vai ficar um pouco farelenta, vai ficar seca, porque ela retém muita umidade e não fornece liga às preparações. Então, quando eu uso a farinha de coco, eu uso em uma proporção menor, em uns 20 e 30% do mix também, e eu vou adicionar e combiná-la com outros tipos de farinhas. Posso combinar, por exemplo, com a farinha de trigo sarraceno, farinha de aveia, né? A farinha de arroz também pode ser integral, para você conseguir um valor nutricional maravilhoso para sua receita e ter um resultado final de textura, de sabor incrível também, certo? Ela deixa sabor residual nas massas, mas se você adicionar uma quantidade menor, como a que eu citei, a que eu recomendei, você não vai sentir tanto esse sabor do coco, tá bom? Tem duas diferenças. Nós temos a farinha de coco branca, né, a clara, e a escura. A clara, ela tem um pouquinho menos fibras do que a escura, porque a escura é batida a polpa com aquela película escura do coco. Então, a gente tem mais fibras na farinha de coco escura. Por isso, quando a gente adiciona a farinha de coco escura no lugar da clara, por exemplo, numa receita, a gente precisa aumentar a quantidade de líquidos para que a nossa massa não fique ressecada, certo? Então, maravilhosa essa farinha também. Se você não tem prática em utilizá-la, vai usando aos poucos, tá? Coloque pequenas porções nas suas massas para você não perder
a textura da sua massa, a consistência ali, para ela não ficar farelenta e seca demais. Vá aos poucos, tá? Vá conhecendo as farinhas. E outra farinha que também agrega valor nutricional é a farinha de amêndoas. A farinha de amêndoas, ela é rica em fibras, rica em proteínas, rica em cálcio, tem um baixo índice glicêmico. É uma farinha utilizada nos preparos low carb, né, nos preparos de baixo carboidrato. Então é uma farinha incrível, porque ela também é rica em antioxidantes, né? Ou seja, ela retarda, né, o envelhecimento. Esses antioxidantes retardam o envelhecimento das células do nosso corpo, então ela é ótima para isso também. E ela é rica em gorduras monoinsaturadas, são as gorduras saudáveis, as que fazem bem para nossa saúde, tá bom? Então a farinha de amêndoas é uma farinha proteica, pertence ao grupo de farinhas proteicas e ela pode ser utilizada nas receitas de pães, de bolos, para trazer umidade, para trazer untuosidade, maciez, tá? Você não precisa adicionar uma quantidade muito grande, porque eu sei que muitas vezes as pessoas pensam, nossa, mas a farinha de amêndoas é tão cara, né? Eu não vou utilizar a farinha de amêndoas. Só que a gente usa uma quantidade tão pequena nas nossas receitas, que esse valor diluído na quantidade de receitas que a gente vai utilizar, meio quilo, por exemplo, é meio que insignificante, né? Tendo em vista todo o benefício que ela vai fornecer para a nossa saúde quando a gente adiciona ela em nossas preparações, tá? Então a farinha de amêndoas é uma farinha proteica, não é uma farinha de estrutura, tá? Eu gosto de frisar isso porque eu já cometi o erro de substituir a farinha de arroz por farinha de amêndoas, meu bolo solou completamente, ficou super baixo, porque ela não tem estrutura, né? A farinha de amêndoas, ela é gordurosa, ela vai trazer umidade, vai trazer maciez para as massas, mas estrutura ela agrega só de maneira secundária. Logo, se eu substituo a farinha de amêndoas por farinha de arroz, eu não vou ter a mesma estrutura e o meu bolo vai solar, tá bom?